Oh Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é terça-feira, dia 27 de abril. Nós estamos com o Alimento Diário, essa série, A Igreja, Coluna e Base da Verdade. Esse é o volume 1, Coluna e Base da Verdade. Nós estamos na terceira semana com a mensagem 5, A Igreja, o grande mistério da piedade. Ó Senhor Jesus, o Senhor está mostrando para nós que a igreja tem esse grande mistério, mas isso já foi revelado para nós e precisa ser vivido por cada um de nós. É a piedade, Senhor Jesus, ou seja, expressar o próprio Deus. O Senhor nos colocou como o corpo de Cristo, com uma extensão, com uma ampliação daquilo que Ele sempre desejou fazer, Senhor Jesus. Mas por isso a gente precisa realmente nos voltar a Ele. Ele nos deu a vida eterna para poder fazer esse vínculo entre tudo aquilo que Deus fez, realizou e tudo aquilo que precisa ser transformado em nós. Então a gente tem que perceber isso. Deus preparou algo e é a vida eterna que vai transferir tudo o que é de Deus para dentro da nossa vida. Porque a nossa vida humana, ela é efêmera, ela passa, ela acaba, ela vai desaparecer, assim como todas as coisas do mundo. Ó Senhor Jesus, mas aquilo que vem do Senhor para nós, isso é eterno, é incriado, é imortal. A gente recebeu, quando a gente creu no Senhor, a gente recebeu uma vida que antes a gente não tinha, que é a vida eterna. Senhor Jesus, a vida eterna não é algo para o futuro, é algo para a gente viver hoje. Nós precisamos aprender a tomar posse da vida eterna, viver já ela hoje, com consciência. Senhor Jesus, que a gente está vivendo na terra, mas com os olhos nos céus. Está vivendo uma vida normal, trabalhando, fazendo todas as coisas, mas a gente tem que ter plena consciência do que a gente está investindo, qual é o nosso tempo, Senhor Jesus, qual é o nosso governo. Por isso a vida eterna tem que ser vivida por cada um de nós, governando, direcionando a nossa vida em todas as coisas. Que o Senhor Ele nos dê espírito de sabedoria e de revelação, para a gente poder compreender e viver essa palavra, e que também nos conceda, nos abençoe com um bom desfrute dessa palavra. Ó Senhor Jesus. Agora vamos para o alimento diário, a leitura bíblica. Mateus capítulo 24, versículos 40 e 41. Ó Senhor Jesus. Então 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Ó Senhor Jesus. João capítulo 3, versículo 16. Senhor Jesus. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ó Senhor Jesus. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 16. Ó Senhor Jesus. Mas por esta mesma razão me foi concedida a misericórdia, para que em mim, o principal, evidenciasse Jesus Cristo a sua completa longanimidade e servisse eu de modelo à contusão de crer nele para a vida eterna. Ó Senhor Jesus. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 10. Ó Senhor Jesus. E manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador, Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Ó Senhor Jesus. Tito, capítulo 3, versículo 7. Ó Senhor Jesus. A fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Ó Senhor Jesus. Agora a ler com oração. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 12. Ó Senhor Jesus. Combate o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Ó Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esse versículo na tela, você pausa o vídeo e transforma esse versículo na sua oração, lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu espírito. Ó Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus. Já lemos e oramos, agora vamos para o alimento diário, o título de hoje. Tomar posse da vida eterna. Ó Senhor Jesus. Chegamos ao quarto item, a vida. A vida é o que vincula aquilo que é objetivo com o que é subjetivo. Que vida é essa? É a vida eterna de Deus, a vida incriada, incorruptível, indestrutível, imortal, a vida de ressurreição. Essa vida é uma vida que nós não tínhamos, mas recebemos. Temos nossa vida humana,
mas no dia em que recebemos Jesus Cristo, recebemos a vida eterna de Deus. Ó Senhor Jesus! Quero salientar, amado leitor, que esses 7 itens que mencionamos compõem a coluna e a base da verdade, sendo os elementos constituintes que mantêm uma igreja sólida e firme até a vinda de nosso Senhor. Sem esses itens, a igreja deixa de ser a coluna. Meu sentimento diante do Senhor é que, apesar de não sermos um grupo grande, de não termos muito poder humano, político ou social, recebemos uma comissão de Deus. Essa comissão que Deus nos deu, falo com muito temor, tremor e humildade, é a de ser a coluna e base da verdade. Ó Senhor Jesus! Atualmente, enquanto a maioria abraça outro tipo de evangelho, como o evangelho da prosperidade, do imediatismo, do politicamente correto, Deus nos escolheu para manter nossa posição e dar o testemunho como uma coluna que pode ser vista de longe, com uma base sólida das verdades, da palavra fundamental. Tal coluna é uma expressão que sustenta a verdade para todos verem. Ó Senhor Jesus! Portanto, esses itens são os constituintes da coluna e base da verdade. Eu rogo a todos que deem atenção a isso. Todos precisamos unir-nos nesse tempo de batalha final, em que o Senhor está edificando seu corpo, a fim de preparar a noiva e obter seu exército que lutará a última batalha, a batalha de Armagedon. Conclamo os jovens para terem uma vida normal, seja acadêmica, profissional ou familiar. A Bíblia nos diz que 2 estarão no campo e 2 estarão no moinho, ou seja, levarão uma vida normal. Todavia, enquanto levam uma vida normal, vocês estão conscientes de seu chamamento e missão. Deus está chamando os jovens santos para formar seu exército. Ó Senhor Jesus! Discorreremos agora sobre alguns versículos com respeito à vida. Uma coisa é ter a vida eterna, outra é tomar posse da vida eterna. Combate o bom combate da fé, toma posse da vida eterna. Tomar posse é estar conectado com a vida eterna, tendo seu viver governado por ela. A vida eterna não é meramente algo que você recebeu e deixou ali no cantinho, em uma gaveta. Não. Você vive pela vida eterna e desfruta todos os recursos que ela lhe oferece. Quando as pessoas tocam em você, tocam na vida eterna. Ó Senhor Jesus! Vemos também que acumulem para si mesmos tesouros, sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. Tomando-se em contexto o versículo 17, Paulo fala para aqueles que confiam nas riquezas e acham que têm uma vida boa por ter dinheiro. A expressão a fim de se apoderarem da verdadeira vida pode ser mais bem traduzida para a fim de se apoderarem da vida que é realmente vida. Ou seja, Paulo está dizendo: vocês podem achar que a vida no mundo, com muitos bens materiais, é uma vida boa, mas isso não é a verdadeira vida. A vida que é realmente vida é a vida eterna. E nós temos essa vida, ó Senhor Jesus. E ainda, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, de conformidade com a promessa da vida que está em Cristo Jesus. Essa é a vida eterna, imortal, indestrutível, a vida incorruptível manifestada mediante o Evangelho, na esperança da vida eterna que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos. Ó Senhor Jesus! Querido leitor, a vida eterna, que faz parte da coluna e base da verdade, é um dos elementos da vacina contra a iniquidade no tempo da degradação. Tudo é corruptível, destrutível, mortal, tudo desaparece. Só a vida eterna de Deus permanece para sempre. Aleluia! Ó Senhor Jesus! Senhor Jesus, qual a diferença entre ter a vida eterna e tomar posse da vida eterna? Ó Senhor Jesus! Ter a vida eterna, você já tem essa vida quando você crê no Senhor. Quando você crê no Senhor, você recebe o Senhor como seu Senhor e Salvador, Senhor Jesus. E nesse momento, você recebe a vida eterna. É a vida eterna que capacita Deus trabalhar em nós, Senhor Jesus. Óbvio que tem nossas escolhas no meio, tem muitas outras coisas, mas sem a vida eterna, sem receber o Senhor, sem crer nele, todo esse trabalhar é feito na área errada. Senhor Jesus, tudo tem que começar de dentro para fora, é a partir do Espírito, é a partir da fé.
e mostrou que a gente recebeu a vida eterna quando creu. Todo mundo tem, mas nem todo mundo usa. Por isso que ele mostrou, tem uma diferença. Todos nós já recebemos, mas agora a gente precisa usar, a gente precisa tomar posse da vida eterna. O que é tomar posse? É estar conectado, Senhor Jesus, estar conectado com essa vida, estar conectado com Deus, ou seja, ser governado por essa vida. Ó Senhor Jesus, é também viver por meio dessa vida. Ó Senhor Jesus, viver consciente, viver sempre percebendo que é a vida de Deus que vai nos guiar em todas as coisas. Senhor Jesus, eu não posso fazer as coisas de qualquer maneira. Eu também preciso desfrutar tudo o que essa vida oferece. Ou seja, algo real, aquilo que realmente é vida, aquilo que não vai desaparecer. A gente pode investir nosso tempo, nossa saúde, Senhor Jesus, nossos bens em um monte de coisa. Mas isso com o tempo vai ser desgastado e vai se perder. Mas se eu investir na vida eterna, eu só vou ganhar mais, Senhor Jesus, porque ela não vai desaparecer, ela não vai acabar, Senhor Jesus. E é nisso que a gente tem que realmente investir, naquilo que é eterno, naquilo que pode trazer realmente para nós transformações de vida. Ó Senhor Jesus. Meu ponto-chave de hoje: a vida eterna permanece para sempre, porque é a vida que realmente é vida. Ó Senhor Jesus. É isso que a gente tem que perceber, né? Colossenses fala que a nossa vida, a nossa verdadeira vida, está oculta em Deus, Senhor Jesus. E quando o Cristo se manifestar, quando o Senhor se manifestar, aí nós também seremos manifestados juntamente com Ele, em glória. Ó Senhor Jesus. Então é isso que a gente tem que perceber. Há uma vida. Isso aqui que a gente está vivendo hoje é uma passagem. A gente está passando por aqui para cumprir a vontade de Deus. Isso precisa ficar bem claro para nós. A gente vai viver uma vida normal, trabalhando, estudando, Senhor Jesus, fazendo todas as coisas, mas o nosso foco está no Senhor, está em ser governado por Ele. E isso, com certeza, vai fazer com que todos os outros itens da nossa vida sejam o melhor. Não o melhor no padrão humano, mas o melhor no padrão divino. Aí sim, ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. É isso que a gente tem que perceber, né? A gente sempre vê na questão de padrão, né? Ele mostra aqui no finalzinho, né, que ele mostra, olha, tem pessoas que confiam nas riquezas, acham que uma vida boa na terra, com dinheiro já está tudo certo, é a bênção de Deus e tal. Senhor Jesus. Mas aquilo que Deus quer trazer para nós é muito mais. É uma transformação de vida, porque Deus tem o seu padrão. Um dia vai ser feito um novo céu e uma nova terra, onde vai habitar a justiça. Se você está medindo a bênção de Deus com bens materiais, na vida eterna, quando Deus se manifestar no novo céu e nova terra, não vai ter nada disso. Senhor Jesus, o que você vai ter para apresentar diante de Deus? Por isso que Ele está mostrando para nós que é o nosso caráter, é a transformação de Deus em nós, é a verdadeira vida. Muitos cristãos hoje, infelizmente, pensam que a vida eterna é só quando morrer. Né? Fica naquele pensamento, aquele conceito, né, de que, não, para ver Deus eu tenho que morrer. Eu vou me encontrar com Deus no dia que eu morrer. Ó Senhor Jesus, a gente só vai se encontrar com o Senhor no dia, né, do arrebatamento dos vencedores, né, ou no tribunal de Cristo. Senhor Jesus. Os vencedores vão ter um encontro com o Senhor um pouquinho antes. Mas quem não é vencedor só vai encontrar o Senhor no tribunal de Cristo. Aqueles que dormirem hoje não vão encontrar com o Senhor ainda. Vão ficar ali na região da morte, né, ali no seio de Abraão, aguardando, né, a vinda de Cristo. Por isso que a Bíblia fala que são os que dormem. Eles estão ali como num estágio de estar dormindo. Por isso que a Bíblia mostra para nós, né, que os mortos não louvam a Deus. Os vivos é que precisam se apresentar. Por isso que a gente tem que realmente perceber, né, o irmão mostrou aqui para nós que a gente precisa dar atenção a esses elementos que constituem a coluna e a base da verdade. Ele mostrou que talvez a gente não seja tão popular, né, tão numerosos. Senhor Jesus. Há irmãos que dão muita importância para isso. Não, tem que ter número, tem que ser grande, tem que ter isso, tem que ter aquilo, tem que fazer isso, fazer aquilo outro, tem que ter conforto e tal. Senhor Jesus. Mas a questão é a comissão que Deus deu. Ele mostrou que se você não estiver firme nos elementos que constituem a coluna e a base da verdade, Senhor Jesus, a igreja vai deixar de ser coluna. Ou seja, ela vai deixar de expressar aquilo que Deus deseja. Deus, Ele nos gerou como uma extensão dele mesmo. É o princípio que Deus estabeleceu. Deus e o homem juntos. É isso que Ele quis desde o princípio. Ele criou o homem para expressá-lo. Mas isso não aconteceu. Mas veio Cristo. Cristo expressou a Deus totalmente. Senhor Jesus. Mas hoje esse Cristo está onde? Em nós.
Nós somos o seu corpo, ele é o cabeça. Por isso a gente precisa ser governado por ele, ser encabeçado, né? Ser governado por essa visão, uma visão governante, Senhor Jesus. Por isso no finalzinho aqui, né, da primeira página, ele mostra para nós, olha, eu chamo vocês, vivam uma vida normal, seja acadêmica, né, estudando, seja profissional, seja familiar, né? 2 estarão no campo, 2 estarão no moinho, levando uma vida normal. Enquanto eles levam essa vida normal, eles estão conscientes que é um chamamento, a uma missão, e eles estão respondendo a esse chamamento, a essa missão. Deus está chamando para formar seu exército, para lutar pela verdadeira vida. Ó Senhor Jesus, mas não é só aquela que há de ser, aquela que um dia vai aparecer. Não, a vida eterna já é hoje. Quem está exercitando o Espírito, quem está vivendo diante de Deus já percebe isso. Quem não está esperando só coisas futuras, está esperando viver bem nessa terra. Por isso o finalzinho alerta para nós, olha, cuidado. Se você for um rico do presente século, não invista, né, o seu tempo, o seu dinheiro, Senhor Jesus, na instabilidade das riquezas. A riqueza ela é instável. Um dia você tem muito, outro dia você não tem. Senhor Jesus. Um tempo atrás, até já citei algumas vezes aqui no Imediato, havia um empresário que ele estava com bilhões de dólares de patrimônio, investindo num monte de coisa, tudo dando certo. De repente, tudo começou a dar errado. E ele foi perdendo tudo. E aí, interessante que depois quando vão falar sobre ele, fala assim, olha, agora o fulano ele está falido, porque ele faliu, ele perdeu as coisas e hoje ele tem apenas um patrimônio de 300 milhões de dólares. Ó Senhor Jesus, né? Se a gente tivesse falido com 300 milhões de dólares, né? Ó Senhor Jesus, será que a gente se consideraria falido? Mas o que acontece, né? Tudo aquilo que ele investiu não trouxe o que ele esperava. Então, ele foi perdendo as coisas, ele não soube administrar e com isso ele perdeu a sua credibilidade. Então, quando falam que ele está falido com patrimônio de 300 milhões de dólares, quer dizer que ele perdeu sua credibilidade. Ele não vai mais alcançar patamares superiores, a não ser que ele dê uma grande virada. Senhor Jesus, ele perdeu toda a sua credibilidade, ninguém mais quer fazer negócio com ele. E é isso que a gente tem que perceber. Investir nas coisas do mundo, pode acontecer isso, é instável. Eu posso colocar toda a minha esperança ali e de repente perder tudo. E aí você deixou de dar crédito à palavra. Você perdeu a credibilidade diante de Deus. Ó Senhor Jesus, aí é um grande caminho de arrependimento. Você está mostrando para nós, a gente precisa cuidar, né, da vida da igreja com o material, né, o material adequado, Senhor Jesus, sem deixar, né, que a degradação vá adiante, sem deixar que a degradação tire a igreja da sua função como coluna. O irmão falou, olha, com muito temor e tremor, com muita humildade, ele mostra, olha, o Senhor realmente tem nos confiado algo. Aqui, e como eu sempre falo aqui, né, olha, a questão não é olhar para os outros. Ah, porque aí, irmão, está descartando. Não olha para o outro não, olha para você. Olha o que Deus tem entregue diante de você. Olha o que Deus está mostrando diante de você. Olha o que Deus está colocando à sua frente, que palavra que Ele tem dado. Ontem eu compartilhei, né, que se você quer revelação na palavra, não sai buscando coisas aleatórias, não. Vai diante daquilo que Deus está falando. É o que Deus está dispensando, o que Deus está falando, que vai trazer para nós a verdadeira elucidação da palavra. Não é, você não vai ficar claro a respeito da palavra porque você está lendo algo ou estudando algo. Você vai ficar claro quando Deus falar. E não adianta procurar algo que Deus não está falando. Ah, irmão, mas toda a Bíblia já está escrita ao falar de Deus. Sim, é um falar que nos dá fundamento, nos dá uma base. Mas Deus está nos mostrando a maneira de viver diante disso com a palavra profética. Os irmãos até falaram no final de semana que hoje, infelizmente, muitos têm caído num conceito errado, né, e querem criticar os irmãos, porque, olha, irmão, você não vai achar palavra fundamental, palavra profética escrita na Bíblia. Não com esses termos. Mas você pode realmente perceber que falar palavra fundamental, palavra profética, é um termo que resume, Senhor Jesus, vários conceitos na palavra. Né? Poucas vezes você vai falar, por exemplo, de invocar o nome do Senhor, mas você vai ver esse princípio sendo praticado. Aqueles que invocam, aqueles que chamam o Senhor. E Coríntios mostra, né, qual é a maneira de chamar o Senhor, é dizer que Jesus é o Senhor, ou falar Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Então a gente precisa realmente despertar para essas coisas. Mas como ele mostrou, né, existe a vida eterna.
que é a vida eterna de Deus, uma vida incriada, incorruptível, indestrutível, imortal, a vida de ressurreição. Mas nós temos a vida humana, que é corruptível, né, que é mortal, que pode ser destruída, que pode acabar. Por isso, ele está nos ensinando a investir naquilo que é eterno, investir naquilo que vem dele. Ah, irmão, não quer dizer então que eu vou investir nas coisas do Senhor, não preciso mais trabalhar? Não, muito pelo contrário. Ele falou, você vai trabalhando, mas o seu foco não está ali. O seu foco está nas coisas de Deus. E quando você está focado em Deus, você trabalha da melhor forma, você produz mais, Senhor Jesus, né? Tudo acontece da maneira adequada, porque você está com foco no lugar adequado, você não está distraído. Mas tem que perceber que existe a vida eterna, né, de Deus aqui, trazendo para nós tudo, né, como mostrou. A vida eterna é o ponto central aqui, que vai pegar tudo aquilo que é objetivo, que está fora de nós, e colocar dentro de nós. Então, ele mostrou que são 7 itens, a gente já viu, né? Fora de nós estão a fé objetiva, tudo aquilo que Deus fez, realizou, Senhor Jesus, que existe, independente do ser humano crer ou não, tá lá, é a fé, é o conteúdo do Evangelho, tem várias coisas que incluem ali. Existe a verdade, que é o próprio Deus como realidade para nós, e são os ensinamentos, que são ensinamentos saudáveis que fazem com que a gente creia e viva tudo isso. Mas para a gente crer e viver tudo isso, tem que passar pela vida eterna. É a vida eterna que vai fazer com que tudo isso que está fora seja transferido para tudo que está dentro. Ó Senhor Jesus, é como um filtro. Às vezes a gente rejeita algo, por quê? Porque é incompatível com a vida. É quando a gente fica doente, né? Você começa a ter febre, pode ser viral, pode ser bacteriana, pode ser por uma inflamação, o corpo mostrando que tem algo de errado. Ó Senhor Jesus. E assim é também com a vida eterna. Vem algo de Deus, mas às vezes pode vir misturado com outras coisas. Aí quando ele passa pela vida eterna, Senhor Jesus, vem a luz de Deus. A luz de Deus, ela começa a reprovar aquilo que é reprovável, aquilo que não é para constituir a sua vida. E é isso que a gente tem que perceber. É a vida de Deus, Senhor Jesus. Aí quando passa isso, vem para nós, aí vão vir os outros 3 itens, né, Senhor Jesus, que é a piedade, né, que é expressar Deus, ó Senhor Jesus. Né, é realmente ser uma continuação de Deus, as pessoas tocarem em nós, tocarem em Deus, né, enxergar o Senhor. A fé subjetiva são os elementos da fé que estão constituindo, né, o nosso ser, e a consciência, Senhor Jesus, que é uma consciência das coisas, fazer as coisas consciente do seu chamamento, da sua missão, mas também é a parte do Espírito que mostra que, opa, tem algo errado. A gente não pode ignorar a consciência, senão a gente se torna insensível ao Espírito. Ó Senhor Jesus. Mas para que isso aconteça na nossa vida, tem que passar pela vida eterna, tem que ser aquilo que Deus está dispensando, né, passando pelo crivo ali, né, pelo funil, Senhor Jesus, da vida eterna, para poder isso constituir a nossa vida. A gente tem que ter isso bem claro. É isso que vai fazer com que a gente seja coluna e base da verdade, Senhor Jesus, que expressa o Senhor, que tem um fundamento em Deus, Senhor Jesus, mas não baseado simplesmente em ensinamentos, mas na experiência, experimentando o Senhor, vivendo o Senhor, como mostrou. É uma vida que a gente não tinha, mas Deus nos deu. Nós recebemos essa vida a partir do momento que a gente creu. Ó Senhor, mas agora a gente precisa se manter, né, vivendo a vida de Deus. Deus nos tem uma comissão para nós, Ele nos deu. Ó Senhor Jesus. E como mostrou, né, a igreja como um testemunho da verdade, ela pode ser vista de longe, porque tem uma verdade sólida, tem uma palavra fundamental, ela expressa e sustenta a verdade para que todos possam ver. Talvez você ache que não, eu estou ali no meu trabalho e tal. Não, mas as pessoas estão vendo o seu viver, né? Se é adequado, se não é. Por quê? Por causa da expressão de Cristo. Ó Senhor, às vezes que tem que perceber, né? E Ele mostrou que tudo tem um fim. É nos preparar para ser a noiva, o exército de Deus, para batalhar pelas coisas de Deus, né? Para atender o nosso chamamento. Ó Senhor Jesus, né? Tem que ter uma vida normal, tem que dar atenção para aquilo que constitui a vida eterna. Deus, Ele nos escolheu para isso, Senhor Jesus. E se faltar qualquer um desses itens, a gente vai ter problema. Senhor, vai ser difícil manter a vida em nós. Por isso que Ele mostrou, olha, uma coisa é você ter a vida eterna, outra coisa é você tomar posse dela, né? Uma coisa é você saber, outra coisa é você praticar, né? Tem uma diferença enorme aí. Mas como Ele mostrou, a vida eterna nos dá água, nos dá recursos, né? Ela nos oferece coisas para a gente poder viver, a gente poder experimentar a verdadeira vida. A vida que realmente é vida. As outras coisas não são vida, são passageiras. Por isso que o Senhor está mostrando para nós, olha, a vida ela tem que ser manifestada em nós.
porque ela é algo eterno. Todas as outras coisas vão desaparecer, mas a vida de Deus não. Ela vai ganhar cada vez mais espaço na nossa vida. Por isso que a gente mostrou para nós que a vida da igreja é uma vida para ser coluna, é uma vida para expressar Deus, uma vida para ser bem baseada, bem sedimentada. Mas a gente precisa realmente estar atento àquilo que Deus está falando, àquilo que Ele está mostrando para cada um de nós. Ó Senhor Jesus, a gente precisa estar realmente ligados nele. Senhor Jesus. Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.